A noite era fria, e o metal da carroceria da velha caminhonete gelava as costas de Helena, através da fina camada de tecido de seu casaco. Cada ruído da cidade adormecida parecia amplificado. O zumbido distante de um poste de luz, o uivo do vento passando pelas frestas do veículo, o ritmo suave e quase doloroso da respiração de seu filho Lucas, de 10 anos, que dormia encolhido ao seu lado sob um cobertor puído. 1 ano. Fazia exatamente 1 ano que a vida dela tinha se transformado em um eco de perdas. O cheiro de mofo dos poucos pertences empilhados ao redor deles misturava-se ao cheiro metálico da ferrugem e ao odor azedo do medo que parecia ter impregnado sua própria pele. Ela sentiu o coração apertar, um músculo cansado protestando contra mais uma noite de vigília. A solidão era uma presença física, pesada como o corpo de um segundo passageiro invisível e indesejado, sussurrando em seu ouvido que não havia mais para onde ir, que aquele caixote de metal sobre rodas era o fim da linha, o túmulo de todos os seus sonhos. Era a 3ª noite que passavam ali. As memórias eram como cacos de vidro em sua mente, cortando em momentos inesperados. A imagem do rosto de seu marido, pálido na cama do hospital, as máquinas apitando uma melodia fúnebre que ela nunca esqueceria. Depois, as contas, papéis e mais papéis. Uma avalanche de números que representavam a dívida impagável pela tentativa de salvar uma vida que já havia partido. Aquele dinheiro era o sangue que eles não tinham. A notificação de despejo veio em seguida, fria e impessoal, pregada na porta do pequeno apartamento, onde cada canto guardava uma lembrança feliz. Ela sentiu a náusea subir à garganta ao se lembrar da expressão confusa de Lucas enquanto via estranhos carregando o sofá onde ele assistia a desenhos. A cama onde ela lhe contava histórias. Levaram tudo, ou quase tudo. O que sobrou estava ali, na caçamba, um amontoado de objetos que um dia formaram um lar e agora eram apenas o peso morto de uma vida passada. Um fardo que ela arrastava pelas ruas escuras de uma cidade que já não era sua. Em seu bolso, o calor de seu corpo aquecia o pequeno maço de notas que representava tudo o que possuía no mundo. 2.000 reais. Ela repassava o cálculo em sua cabeça. Uma tortura autoimposta que a mantinha acordada. 80 reais em gasolina para poderem se mover, para não ficarem parados e se tornarem um alvo fácil. 25 reais no jantar da noite anterior, 2 sanduíches baratos e um suco que eles dividiram em silêncio. O dinheiro escorria por seus dedos como areia. Cada centavo gasto era um grão a menos na ampulheta de sua sobrevivência. Seu estômago doía, uma dor oca que não era apenas de fome, mas de pura ansiedade. Ela podia sentir o gosto amargo do pânico na boca. Quantos dias mais eles teriam? Quantas refeições miseráveis? Quantas noites de frio e medo até que a última nota de 20 reais se fosse? Aquele dinheiro não era uma salvação. Era um cronômetro, marcando em contagem regressiva o momento em que a miséria total e absoluta os engoliria por completo. Cada nota era um suspiro antes do afogamento final. Helena virou o rosto lentamente, o suficiente para olhar para o filho. A luz alaranjada de um poste distante desenhava um contorno suave em seus cabelos, e por um instante ela pôde ver o anjo que ele era, imune em seus sonhos à podridão da realidade que o cercava. Uma lágrima silenciosa e quente escorreu por sua têmpora, e ela a enxugou rapidamente, com raiva de sua própria fraqueza. Por ele, ela precisava ser forte. Por ele, ela tinha que ser uma fortaleza, mesmo que por dentro estivesse em ruínas. A culpa era um veneno que a consumia. Que tipo de mãe era ela? Que não podia oferecer ao filho um teto, uma cama quente, a simples segurança de uma porta trancada. Ela havia prometido a si mesma, no leito de morte do marido, que cuidaria de Lucas. E agora, seu cuidado era uma caminhonete fria e um futuro que era um abismo escuro. Ela levou a mão ao peito, tentando silenciar a dor que a sufocava. O amor que sentia por aquele menino era a única coisa que ainda a mantinha de pé, a única razão para não se entregar ao desespero. Com um movimento lento e calculado para não acordar Lucas, Helena se sentou. O frio da madrugada era cortante, mas sua decisão era mais afiada.
Ficar parada era morrer. Ficar parada era deixar que o medo vencesse. Ela enfiou a chave na ignição. O motor tossiu 2, 3 vezes, um som rouco e relutante, antes de finalmente ganhar vida com um tremor que sacudiu todo o veículo. O som do motor era a batida de um coração artificial, uma promessa frágil de movimento, de distância. Ela não sabia para onde iria. Não havia mapa, não havia destino, apenas a necessidade visceral de fugir daquele ponto final. Enquanto as rodas começavam a girar sobre o asfalto, as luzes da cidade que a expulsara começaram a encolher no retrovisor, tornando-se estrelas distantes e frias. Cada quilômetro percorrido era um ato de fé cega, um passo no escuro. Ela era uma costureira sem linha, tentando remendar uma vida esfarrapada com os últimos fios de esperança que lhe restavam. A estrada à frente era um breu total, e ela acelerou. A caminhonete velha tossia e engasgava, um protesto metálico a cada quilômetro vencido. O medidor de gasolina teimava em beijar o zero, um lembrete constante de que o fim da estrada estava próximo, de uma forma ou de outra. Foram dias vagando sem rumo, dormindo em postos de gasolina abandonados e comendo o que conseguiam com as moedas que restavam. O dinheiro, antes R$ 2.000 que pareciam um colchão de segurança, agora se resumia a um punhado de notas amassadas, manchadas pelo suor da ansiedade de Helena. Ela sentiu o estômago doer de fome, uma dor familiar que já se confundia com o medo. Lucas, ao seu lado, olhava pela janela com olhos grandes e silenciosos, a infância suspensa em um limbo de poeira e incerteza. A esperança, que no início da fuga era uma chama trêmula, agora era apenas fumaça, um fantasma que assombrava o interior abafado da cabine. O cheiro de gasolina e desespero era o perfume de suas vidas, e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O frio não vinha da brisa, mas da certeza de que eles estavam no limite absoluto de suas forças. Eles entraram em uma cidadezinha que parecia ter sido esquecida pelo tempo. O nome na placa de boas-vindas estava corroído pela ferrugem, ilegível. As ruas eram de terra batida, e a poeira fina e vermelha cobria tudo com um manto de abandono. Casas com pintura descascada e janelas vazias os observavam como olhos cegos. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som do motor cansado da caminhonete e pelo zumbido insistente de moscas. Helena estacionou em frente ao que parecia ser o único armazém do lugar. A sensação de ser uma estranha era imediata e opressiva. As poucas pessoas que viu a olharam com uma curiosidade desconfiada, rostos vincados pelo sol e pela desconfiança. Ela sentiu seu corpo enrijecer. Não havia ajuda ali. Apenas mais um lugar para ser invisível, mais um beco sem saída no labirinto de sua miséria. O calor era escaldante, o tipo de calor que suga a energia e a vontade, e por um momento, a vontade de simplesmente desligar o motor e desistir foi quase insuportável. Foi então que ela viu, pregado em um poste de madeira lascada, um pedaço de papel amarelado tremulava ao vento. Era um anúncio, escrito à mão com uma caligrafia apressada e quase ilegível. As palavras eram simples e diretas, mas para Helena soaram como um coro de anjos. Vende-se terreno com casa, preço de ocasião. E logo abaixo, o número que fez seu coração parar e depois disparar em um ritmo frenético. R$ 2.000, R$ 2.000. O valor exato que ela tinha guardado, o último suspiro de sua antiga vida. Uma casa, um terreno, a promessa de um teto, de um chão que seria seu, um lugar para fincar raízes por mais frágeis que fossem. Um arrepio de esperança, tão intenso que a deixou tonta, percorreu seu corpo. Era bom demais para ser verdade. Tinha que ser. Mas no fundo de seu poço de desespero, qualquer fiapo de luz, mesmo que fosse uma ilusão, era uma corda pela qual ela estava disposta a se agarrar com todas as suas forças. O mundo pareceu parar, e tudo o que existia era aquele pedaço de papel. Ela desceu da caminhonete, as pernas trêmulas. O coração martelava contra suas costelas, uma mistura de pânico e euforia. Entregar seu último dinheiro por uma promessa em um papel amarelado era a definição da loucura. Um golpe.
Era isso que sua mente racional gritava. Ninguém venderia uma casa e um terreno por aquele preço. Mas então ela olhou para a caminhonete, para o rosto adormecido de Lucas, para o amontoado de seus pertences, que eram um testamento de seu fracasso. Qual era a alternativa? Mais noites de frio, mais fome, mais medo, até que o último real se fosse e eles estivessem completamente à deriva. O risco daquele anúncio era a única chance que eles tinham, a única porta em um corredor infinito de paredes. Ela sentiu as lágrimas quentes subindo aos seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma aposta desesperada. Ela preferia ser enganada, tentando do que se render sem lutar. Aquele pedaço de terra, real ou não, se tornou o único futuro que ela conseguia imaginar. O endereço no anúncio a levou a um cartório empoeirado, onde um homem de óculos grossos e ar entediado mal levantou os olhos para ela. Ele não fez perguntas. Não houve conversa, não houve avisos. Apenas a papelada. Um mapa rudimentar desenhado no verso de um recibo e uma caneta. Helena assinou onde ele apontou, a mão tremendo tanto que sua assinatura saiu como um borrão. Então veio o momento. Ela tirou o maço de notas do bolso, o dinheiro que guardara como um amuleto, e o colocou sobre o balcão. O homem contou as notas com uma rapidez indiferente, guardou-as em uma gaveta e empurrou uma escritura amarelada em sua direção. Estava feito. O peso daquelas notas que deixaram sua mão foi substituído pelo peso de uma decisão sem volta. Ela sentiu uma onda de náusea. Acabara de apostar a vida de seu filho em um pedaço de papel. O homem resmungou um "boa sorte", sem qualquer convicção. E o som oco da porta do cartório se fechando atrás dela foi como o de uma cela se trancando. De volta à caminhonete, com a escritura na mão, uma sensação estranha a invadiu. Era uma mistura de terror absoluto e uma pontada de orgulho. Aquele papel, por mais frágil que fosse, dizia que ela era dona de alguma coisa. Helena, a viúva, a despejada, a mãe que dormia em um carro, agora era uma proprietária. Ela mostrou o papel para Lucas, que acordara. "Nós temos uma casa, meu filho. Uma casa de verdade", ela disse, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. A esperança no rosto do menino foi como uma facada em seu peito, aumentando o peso de sua aposta. Ela ligou o motor. A jornada agora tinha um destino. Seguiram o mapa tosco, saindo da cidadezinha e pegando uma estrada de asfalto que logo se transformou em uma trilha de terra vermelha, serpenteando por entre colinas e matagais. A cada quilômetro, a civilização parecia se dissolver atrás deles, e o sentimento de euforia começou a ser corroído por uma ansiedade crescente, um pressentimento sombrio que se agarrava ao seu coração. A estrada piorava a cada metro. A caminhonete sacolejava e protestava, e o som dos galhos de árvores arranhando a lataria era como unhas em um quadro negro, um som agourento que parecia querer rasgar não apenas o metal, mas também a sua coragem. A poeira subia em nuvens densas, entrando pelas frestas e cobrindo tudo com uma fina camada avermelhada, dificultando a respiração. O cheiro era de terra seca e vegetação abafada. Helena agarrava o volante com os nós dos dedos brancos, os olhos fixos na trilha estreita, que mal se distinguia do mato ao redor. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas a beleza da cena era sinistra, lançando sombras longas e disformes que se contorciam como criaturas à espreita. Lucas, que antes estava animado, agora estava em silêncio, o corpo encolhido no banco, sentindo a mesma apreensão que emanava de sua mãe. O silêncio dentro da cabine era tenso, pesado. Não havia mais casas, não havia cercas, postes de luz ou qualquer sinal de vida humana. Apenas a mata, densa e impenetrável, que parecia se fechar atrás deles, engolindo a estrada e qualquer chance de retorno. A sensação de isolamento era total, um cobertor pesado que sufocava os sentidos. Helena sentiu um calafrio, apesar do calor abafado. Onde ela estava se metendo? Que lugar era aquele, tão afastado de tudo e de todos? O medo começou a subir por sua garganta, um gosto amargo de bile. A imagem da casa prometida, que em sua mente era uma casinha simples mas acolhedora, começou a se desfazer,
substituída por visões de abandono e perigo. Ela apertou o pé no acelerador, um desejo súbito de chegar logo, de acabar com aquela agonia, ao mesmo tempo em que uma parte dela queria dar meia volta e fugir dali o mais rápido possível. Mas fugir para onde? Não havia mais para onde ir. A estrada à frente era a única opção. Então, eles viram. Após uma curva fechada, a trilha se abriu em uma pequena clareira, e no centro dela, contra o céu crepuscular, estava a casa. O ar saiu dos pulmões de Helena em um silvo doloroso. Não era uma casa, era um esqueleto. Um esqueleto enegrecido e retorcido pelo fogo, uma silhueta macabra que se erguia como um monumento ao desastre. A esperança, que já estava frágil, se estilhaçou em 1 milhão de pedaços de vidro dentro dela. A realidade a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela freou bruscamente. O som dos pneus derrapando na terra foi o único ruído a quebrar o silêncio mortal do lugar. Lucas soltou um pequeno gemido ao seu lado. Um som de pura decepção infantil que quebrou o coração de Helena. Ela ficou paralisada, as mãos ainda agarradas ao volante, os olhos fixos na ruína, incapaz de processar a magnitude de seu erro. Os R$ 2.000, seu último dinheiro, transformado em cinzas e desespero. Ela desligou o motor e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo zumbido dos insetos e pelo som distante do vento uivando através dos ossos da casa queimada. Lentamente, como se movesse debaixo de água, ela abriu a porta. O cheiro a atingiu primeiro, uma onda nauseante e espessa. Cheiro de carvão molhado, de mofo antigo, de podridão e de uma tristeza tão profunda que parecia ter impregnado o próprio solo. Era o cheiro da morte. A morte de uma casa, a morte de uma família e agora, a morte de sua última esperança. Ela caminhou em direção à estrutura, os pés afundando em uma mistura de lama e cinzas. O que antes eram paredes de madeira, agora eram estacas negras apontando para o céu como dedos acusadores. O telhado havia desabado completamente, deixando o interior exposto aos elementos, um buraco aberto e escuro que parecia a boca de uma criatura faminta, pronta para devorá-la. Lucas agarrou sua mão, os dedos pequenos e frios buscando um conforto que ela não podia dar. "Mãe", ele sussurrou, a voz embargada. Helena não conseguiu responder. A náusea subiu com força e ela teve que se apoiar em um dos postes carbonizados para não cair. O toque da madeira queimada, áspera e fria, enviou um calafrio por seu braço. Levaram tudo. As palavras ecoaram em sua mente, mas desta vez era diferente. Antes, outros tinham levado. Agora, fora ela mesma, em um ato de fé cega e desesperada, os levara para o fundo do poço. Eles não estavam apenas sem dinheiro. Estavam encalhados no meio do nada, em uma propriedade fantasma, com a noite caindo e sem ter para onde ir. A solidão da caminhonete na cidade parecia um luxo perto daquele isolamento absoluto e ameaçador. Um soluço seco escapou de seus lábios. Um som de pura angústia. Era o fim. Ela tinha falhado. Tinha falhado com seu filho, com a memória de seu marido, consigo mesma. Ela forçou seu corpo a se mover, a explorar a extensão de seu engano. Entrou no que um dia fora a sala principal. O chão era uma confusão perigosa de vigas quebradas, cacos de vidro e detritos irreconhecíveis, tudo coberto por uma camada grossa de fuligem e folhas em decomposição. O vento assobiava pelas janelas vazias, criando uma melodia fúnebre. Vinhas e raízes já começavam a tomar conta do lugar, a natureza reclamando o que o fogo deixara para trás. Em um canto, ela viu o que parecia ser a mola retorcida de um colchão, um lembrete fantasmagórico de que pessoas um dia viveram, dormiram e sonharam ali. Agora era um túmulo, e ela havia comprado um túmulo com o último dinheiro que tinha para alimentar seu filho. Lágrimas de raiva e frustração finalmente brotaram, escorrendo por seu rosto sujo de poeira, quentes e inúteis. Ela se sentiu uma tola, a maior das tolas. O sol desapareceu completamente, mergulhando a clareira em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela luz fraca da lua que começava a surgir. A floresta ao redor parecia ganhar vida, os sons da noite se intensificando.
O estalar de galhos, o farfalhar de folhas, o pio distante de uma coruja. Cada som fazia seu coração saltar. Ela se sentiu exposta, vulnerável, uma presa fácil naquele território desconhecido. O frio da noite começou a se instalar, mais cortante e úmido do que na cidade. Ela abraçou Lucas com força, tentando protegê-lo com seu próprio corpo, mas ela mesma tremia incontrolavelmente, uma mistura de frio e pavor. O medo era uma presença física, envolvendo-os, apertando-os. A ideia de passar a noite ali, naquele lugar assombrado pela tragédia, era aterrorizante, mas a caminhonete, seu único refúgio, parecia agora perigosamente longe, do outro lado da clareira escura. Seus olhos, acostumando-se à penumbra, focaram na única coisa que parecia desafiar a destruição. No centro exato da ruína, erguendo-se alta e sólida, estava a chaminé. Era feita de pedras grandes e rústicas, empilhadas com uma solidez que o fogo não conseguiu abalar. Enquanto tudo ao redor havia se curvado, quebrado e virado cinzas, a chaminé permanecia de pé, um pilar de rocha negra contra o céu noturno. Ela era um monolito, um totem desafiador em meio ao caos. Sua lareira, uma boca escura e vazia, parecia um portal para as entranhas da terra. Em vez de ser um símbolo de calor e lar, a chaminé parecia um obelisco, um marco fúnebre no centro do cemitério que ela agora chamava de seu. Para Helena, aquela estrutura intacta não era um sinal de esperança. Era a mais cruel das ironias, o testamento de pedra de seu fracasso absoluto, a torre solitária que guardava os restos de seu último e mais tolo sonho. Ela olhou para a chaminé e um sentimento de ódio impotente a invadiu. Ódio do anúncio, do homem do cartório, do destino que a levara até ali. Mas, acima de tudo, ódio de si mesma. Ela se agarrou a Lucas, o único ponto de calor e vida naquele universo de frio e morte. A caminhonete era uma concha frágil, mas era melhor do que nada. Com um esforço supremo, ela se recompôs, puxando o filho pela mão. Vamos, querido. Vamos voltar para o carro. Cada passo de volta pela clareira era uma tortura. O som de seus pés nas cinzas ecoando a derrota em sua alma. A noite seria longa, talvez a mais longa de sua vida. O fundo do poço era mais fundo, mais escuro e mais frio do que ela jamais imaginara. E enquanto a porta da caminhonete se fechava, isolando-os temporariamente do cheiro de morte, Helena sabia que não estava apenas sem dinheiro. Ela estava sem saída, presa no coração de seu próprio erro monumental. As noites seguintes se fundiram em uma única e longa mancha de miséria fria. A comida, comprada com as últimas moedas em um vilarejo a quilômetros de distância, acabou. A fome se tornou uma dor constante, uma presença física no estômago de Helena e nos olhos silenciosos de Lucas. A caminhonete, antes um refúgio, agora era uma prisão gelada. A cada noite, o frio parecia mais afiado, mais cruel, penetrando nos cobertores finos e se alojando nos ossos. Helena sentia seu corpo enfraquecer, a exaustão pesando em suas pálpebras, mas o medo a mantinha desperta. O som do vento uivando através das ruínas era como o lamento de fantasmas, e a escuridão da mata ao redor parecia um oceano negro pronto para engoli-los. Ela abraçava Lucas, sentindo o corpo pequeno e trêmulo do filho, e a culpa a corroía por dentro, um ácido queimando sua alma. Que futuro era esse? Que vida era essa que ela podia lhe oferecer? A esperança estava morta e enterrada sob as cinzas daquela casa amaldiçoada, e tudo o que restava era o frio. Em uma dessas noites, quando o frio se tornou insuportável e os tremores de Lucas eram tão violentos que Helena temeu que ele ficasse doente, uma ideia desesperada tomou forma em sua mente. A chaminé, aquele pilar de pedra que ela tanto odiou, o símbolo de sua derrota, tinha uma lareira, uma boca escura e cheia de fuligem, mais uma lareira. Se ela conseguisse acender um fogo, por menor que fosse, eles teriam calor, teriam uma chance de sobreviver à noite. Com o coração martelando um ritmo de pânico e determinação, ela deixou Lucas enrolado nos cobertores dentro da caminhonete e se aventurou na escuridão da ruína. A luz de sua lanterna barata era um feixe fraco e trêmulo, dançando sobre os destroços carbonizados.
O cheiro de mofo e cinza molhada invadiu suas narinas, o odor de seu fracasso. Ela tropeçou em vigas quebradas, o som ecoando no silêncio mortal, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não estava apenas entrando em uma ruína, estava entrando na boca do monstro. Dentro do que fora a sala, a chaminé se erguia como um gigante adormecido. A lareira era um buraco negro que parecia sugar a pouca luz da lanterna. Helena se ajoelhou no chão sujo e úmido, sentindo o frio do concreto e das cinzas penetrar em seus joelhos. O ar dentro da lareira era pesado, com um cheiro denso de fuligem antiga e creosoto. Ela havia juntado alguns galhos secos durante o dia, um ato de otimismo patético que agora parecia sua única salvação. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a caixa de fósforos, ela tentou riscar o primeiro palito. O som foi um chiado úmido e frustrante. Nada. O segundo palito se partiu em seus dedos. A náusea da ansiedade subiu por sua garganta. Ela sentiu lágrimas de pura frustração queimando seus olhos. Era uma tarefa tão simples e, ainda assim, ela falhava. Ela não conseguia nem mesmo criar uma pequena chama para aquecer seu filho. A impotência era um soco em seu estômago já vazio. Ela era inútil. Com um soluço de raiva, ela riscou o terceiro palito com força contra a pedra áspera da lareira. A chama explodiu, pequena e frágil, uma dançarina laranja na escuridão. Por um instante, iluminou o interior da chaminé. E foi nesse exato momento que ela viu. Algo não estava certo. Enquanto a maior parte do interior da lareira era coberta por uma camada espessa e uniforme de fuligem preta, uma das pedras, na altura de seus olhos, estava diferente. Era uma pedra retangular, grande, e suas bordas estavam limpas demais. Não era a limpeza de uma pedra nova, mas a ausência da fuligem oleosa que cobria todas as outras. Era como se um quadro tivesse sido removido de uma parede empoeirada, deixando uma silhueta nítida para trás. A chama do fósforo tremeu e se apagou, mergulhando tudo na escuridão novamente, mas a imagem daquela pedra anômala ficou gravada em sua retina. O coração de Helena parou por um segundo e depois começou a bater descontroladamente. O frio, a fome, o desespero, tudo foi subitamente esquecido, substituído por uma onda de adrenalina e uma curiosidade tão intensa que era quase dolorosa. Ela acendeu a lanterna novamente, focando o feixe de luz diretamente na pedra. Sim, não havia dúvida. Alguém a havia mexido, e não há muito tempo. A fuligem ao redor estava perturbada, com pequenas marcas de arranhões quase imperceptíveis. Quem? E por quê? O lugar estava abandonado há anos. Um arrepio, desta vez não de frio, mas de um medo primordial, percorreu sua espinha. Talvez ela e Lucas não estivessem tão sozinhos quanto pensavam. Ela sentiu o impulso de correr, de voltar para a segurança precária da caminhonete e esquecer o que viu. Mas algo aprendeu ali. Uma força maior que o medo. Era a ausência de qualquer outra opção. Era o conhecimento de que não havia para onde correr. Aquele mistério, fosse qual fosse, era a única coisa que havia acontecido em sua vida estagnada. Com a respiração suspensa, ela se aproximou. O feixe da lanterna tremia em sua mão. Ela estendeu os dedos e tocou a superfície da pedra. Estava fria, como as outras, mas a textura era diferente, mais lisa, menos porosa sob a fina camada de poeira. Ela pressionou. Nada. A pedra era sólida, imóvel. Um sentimento de decepção tola a invadiu. Talvez fosse apenas sua imaginação. Sua mente desesperada criando mistérios onde não havia nada. Ela estava prestes a se afastar, a voltar para sua tentativa patética de fazer fogo, quando seus dedos deslizaram para a fenda entre a pedra suspeita e a de baixo. Ali, ela sentiu uma pequena folga. 1 milímetro de movimento que não deveria existir. O coração dela saltou para a garganta. Não era sua imaginação. Ela enfiou as unhas na fenda, sentindo a argamassa quebradiça se esfarelar. O cheiro de poeira antiga e cimento subiu até ela. A pedra se moveu. Apenas um pouco, mas se moveu. Uma nova energia, nascida do puro suspense, tomou conta de seu corpo cansado.
Ela apoiou a lanterna em uma saliência para ter as duas mãos livres. Agarrou a borda inferior da pedra com as pontas dos dedos. A rocha era pesada e estava bem encaixada. Ela puxou com um gemido de esforço. Seus músculos protestaram, fracos pela fome e pelo cansaço. A pedra não cedeu. Ela sentiu as unhas quebrarem, a dor aguda passando despercebida em meio à sua concentração febril. Ela tinha que saber. Precisava saber o que havia ali. Era mais do que curiosidade. Era um comando primal. Ela se reajustou. Encontrou um novo apoio para os pés nos destroços e tentou novamente, usando o peso de seu corpo. Ela puxou com toda a força que lhe restava no mundo, toda a sua frustração, sua raiva, seu desespero canalizados naquele único movimento. A pedra rangeu. Um som gutural de rocha contra rocha que ecoou na noite silenciosa. E então, com um solavanco que quase a fez cair para trás, a pedra se soltou. Ela a segurou com dificuldade, o peso quase a derrubando, e a depositou com um baque surdo no chão coberto de cinzas. Onde a pedra estava, agora havia um buraco, um retângulo perfeito de escuridão absoluta, um vazio que parecia mais profundo e mais frio que a própria noite. Helena ficou ofegante, o suor frio escorrendo por sua testa apesar do frio. O ar que saiu da cavidade era diferente. Era um ar morto, seco, que não respirava há muito tempo. Tinha um cheiro fraco de metal enferrujado e de algo orgânico e seco, como couro velho. Ela pegou a lanterna, a mão tremendo violentamente, e apontou o feixe para dentro do buraco. O medo e a esperança travavam uma batalha em seu peito, deixando-a paralisada por um instante. O que você faria? Teria a coragem de enfiar a mão naquela escuridão sem saber o que poderia encontrar? Uma cobra, um ninho de aranhas ou algo pior? Para Helena, a escolha não existia. A possibilidade do desconhecido era infinitamente melhor do que a certeza de sua realidade. Ela respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões, e enfiou a mão no buraco. Seu coração parecia prestes a explodir. Seus dedos tocaram primeiro teias de aranha, grossas e elásticas, e ela reprimiu um grito. Continuou, a mão mergulhando mais fundo na escuridão fria. Ela esperava sentir o fundo de pedra, o fim do compartimento. Mas em vez disso, seus dedos tocaram algo duro, retangular e gelado. Metal. Era uma caixa. Seu corpo inteiro se arrepiou. Não era um delírio. Havia realmente algo ali, escondido deliberadamente. Ela tateou a superfície, sentindo a textura áspera da ferrugem e uma alça de um lado. A caixa era pesada, muito mais pesada do que parecia. Com os dedos, ela a agarrou pela alça e começou a puxar, o metal raspando ruidosamente contra a pedra da chaminé. A caixa era pequena, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, mas era densa. Tirá-la do buraco exigiu um esforço considerável. Finalmente, ela conseguiu arrastá-la para fora e a caixa caiu no chão com um baque metálico e pesado, levantando uma nuvem de cinzas. Helena caiu de joelhos ao lado dela, ofegante, o corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Ali estava ela, sob o feixe trêmulo de sua lanterna. Uma pequena caixa de metal, marrom e laranja pela ferrugem, com um fecho simples na frente, também corroído pelo tempo. Ela parecia antiga, uma relíquia de um passado esquecido, um segredo que a chaminé guardara por décadas. O silêncio da ruína pareceu se intensificar, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que ela faria. Helena sentiu o peso daquele momento. Aquela caixa poderia não conter nada. Poeira, lixo, ou poderia conter a resposta para tudo, a ruína ou a salvação. Estava tudo ali, trancado naquele pequeno caixote de metal enferrujado. Com os dedos ainda dormentes e trêmulos, ela tentou abrir o fecho. Estava emperrado pela ferrugem. Ela forçou, mas ele não cedeu. A frustração a invadiu novamente, uma onda de impaciência. Depois de tudo, ser parada por um pedaço de metal enferrujado parecia a mais cruel das piadas. Ela olhou ao redor, desesperada, e seus olhos pousaram em um pedaço de vergalhão torto que se projetava de uma viga quebrada. Era uma alavanca. Ela o pegou, o metal frio e áspero em sua mão, e o enfiou sob o fecho da caixa.
Com um grunhido, ela forçou a alavanca para baixo. Houve um estalo agudo, o som de metal se partindo, e o fecho arrebentou. Por um instante, Helena ficou imóvel. O som ecoando em seus ouvidos. Estava aberto. O caminho estava livre. Ela sentiu uma vertigem, uma sensação de estar à beira de um precipício. Sua vida inteira, seu futuro e o de seu filho, poderiam mudar no segundo seguinte. A náusea voltou, mas desta vez era a náusea do suspense absoluto. Lentamente, com uma reverência que não sabia que possuía, ela colocou os dedos sob a tampa e a levantou. A tampa rangeu em protesto, um som longo e agudo, como um gemido. O cheiro que escapou foi mais forte agora. O cheiro de terra, de minério, e o odor inconfundível de papel velho e couro. Ela segurou a lanterna sobre a caixa aberta e o ar fugiu de seus pulmões. Ela não conseguiu respirar, não conseguiu pensar. Seus olhos se arregalaram e seu cérebro se recusou a processar o que estava vendo. A caixa estava cheia, cheia de pedras, pedras sujas, de aparência comum, cobertas de terra seca. Mas mesmo sob a camada de sujeira, mesmo sob a luz fraca e amarelada de sua lanterna, elas brilhavam. Não, brilhar não era a palavra certa. Elas cintilavam, capturavam a luz e a devolviam em pequenos fragmentos de fogo branco e azul, uma luz interna, uma promessa de poder e riqueza que era quase obscena. Ela piscou, certa de que era um sonho, uma alucinação provocada pela fome. Mas não era um sonho. Ela estendeu a mão, o dedo trêmulo, e tocou uma das pedras. Era fria, dura, e sua superfície era irregular, áspera, era real. Ela pegou uma do tamanho de um ovo de codorna e a esfregou na manga de sua blusa. A sujeira saiu, revelando as facetas cristalinas por baixo. A pedra pareceu ganhar vida em sua mão, capturando a luz da lanterna e a explodindo em um arco-íris em miniatura na palma de sua mão suja. Diamantes. O nome sussurrou em sua mente. Uma palavra de outro universo, de filmes e de contos de fadas. Não podia ser. Diamantes brutos, dezenas deles, talvez centenas ali, naquela caixa de metal enferrujada, no meio do nada, no fundo de seu desespero. Ela soltou uma risada, um som estranho, meio engasgado, meio histérico. Era loucura. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Ela, Helena, a costureira viúva e falida, estava segurando uma fortuna que ela não conseguia nem começar a calcular. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas desta vez não eram de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de choque, de alívio, de um medo tão grande quanto a esperança que acabara de nascer. Era demais para processar. Sua mente girava. Ela colocou a pedra de volta na caixa. O som do clique contra as outras pedras soando mais alto que um tiro em sua cabeça. Era real. Era tudo real. A fome, o frio, o desespero. Tudo pareceu recuar, empurrado para longe pela visão daquele brilho impossível. Ela sentia o coração bater tão forte que doía. Uma dor boa. Uma dor que a lembrava que ela estava viva e que, talvez pela primeira vez em muito tempo, o amanhã poderia ser diferente. Aquele tesouro não era apenas dinheiro. Era uma segunda chance. Era segurança para Lucas. Era a resposta para todas as orações que ela pensou que nunca seriam ouvidas. Era um milagre nascido das cinzas de seu maior erro. Mas havia algo mais na caixa. Sob a camada cintilante de diamantes, havia um objeto retangular e escuro. Com cuidado, como se estivesse lidando com algo sagrado, ela removeu algumas das pedras para pegá-lo. Era um livro. Um pequeno diário, com a capa feita de couro escuro, rachado e endurecido pelo tempo. Uma tira de couro o mantinha fechado. Seu coração deu um salto. Aquilo era mais intrigante que os próprios diamantes. As pedras eram a riqueza, mas aquilo era a história. Aquilo era a resposta para a pergunta que queimava em sua mente. Por quê? Por que aquilo estava escondido ali, naquela chaminé, naquela casa queimada no meio do nada? Com os dedos ainda trêmulos, ela desfez o laço da tira de couro. A capa se abriu com um estalo seco, revelando páginas e páginas de um papel amarelado, cobertas por uma caligrafia densa e um pouco desbotada. O cheiro de papel velho e tinta subiu.
o perfume de um segredo há muito guardado. A pequena fogueira que Helena finalmente conseguiu acender na lareira estalava e cuspia faíscas, um coração pulsante de calor no peito frio da ruína. O cheiro de fumaça se misturava ao odor de mofo e terra molhada, mas pela primeira vez ela não se importava. Ao seu lado, Lucas dormia um sono profundo, o rosto sereno finalmente livre da tensão do frio. A caixa de metal estava aberta ao lado dela, os diamantes capturando a luz dançante do fogo e a devolvendo em flashes ofuscantes como um tesouro de estrelas caídas. Mas não era para as pedras que Helena olhava. Em suas mãos, o peso do diário de couro parecia maior que o de todo o ouro do mundo. As páginas eram frágeis, quebradiças ao toque, e o cheiro de papel velho e tinta desbotada era o perfume de um tempo há muito enterrado. Ela sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura. Aquele livro continha a alma daquele lugar, o segredo que as cinzas e o silêncio tentavam esconder. Ela abriu na primeira página, e o nome escrito em uma caligrafia firme a fez prender a respiração. Bento Gonçalves, 1982. Com a luz trêmula do fogo, Helena mergulhou na história de Bento. Ele era um garimpeiro, um homem que, como ela, chegara àquela região com nada além de esperança. As primeiras páginas eram cheias de um otimismo que feria o coração de Helena. Ele descrevia o calor escaldante, as mãos calejadas, a camaradagem com outros homens desesperados em busca de sorte. Então, a narrativa mudou. Bento começou a escrever sobre a cooperativa de mineração serrana, liderada por um homem a quem ele se referia apenas como o coronel. No início, a cooperativa parecia uma bênção, oferecendo equipamento e segurança. Mas Helena sentiu o tom de Bento escurecer, a tinta parecendo mais pesada nas páginas seguintes. Ele descrevia acordos que soavam mais como extorsão. Garimpeiros independentes que encontravam veios promissores eram convidados a se juntar. Se recusassem, suas ferramentas desapareciam, suas famílias eram ameaçadas. A náusea começou a subir pela garganta de Helena. Aquilo não era uma cooperativa, era uma máfia. As anotações se tornaram uma lista fria e brutal. Datas, nomes e valores. 14 de março, 1983. João Abaiano. 32 gramas. Foi pescar no rio e não voltou. 05 de junho, 1983. Irmãos Ferraz. Encontraram uma grota rica. A casa deles pegou fogo. Acidente. Cada entrada era uma pequena lápide de tinta e papel. Helena sentiu seu estômago revirar. Aquelas não eram anotações de contabilidade. Era um livro de mortes. O diário de Bento era um registro meticuloso dos crimes do coronel. Uma lista de homens cujas vidas foram roubadas junto com seus diamantes. Ela folheou as páginas com os dedos trêmulos, o horror crescendo a cada nome. Eram dezenas, dezenas de vidas apagadas, de famílias destruídas, tudo por causa daquelas pedras brilhantes que agora estavam a centímetros dela. O tesouro que ela encontrara não era uma sorte do destino, era um tesouro manchado de sangue. O brilho dos diamantes agora parecia malévolo, um fogo frio que queimava sua alma. Ela se sentiu cúmplice apenas por saber. Em uma das últimas páginas, datada de 1985, a caligrafia de Bento estava diferente, apressada, quase ilegível, as palavras borradas em alguns pontos, talvez por lágrimas. Ele confessava. A culpa o estava consumindo, um veneno em sua alma. Ele não conseguia mais dormir. O rosto dos homens mortos o assombrava na escuridão. Ele descreveu o roubo como seu ato final, uma tentativa desesperada de penitência. Ele não roubou apenas os diamantes, o fruto de todos os crimes. Ele roubou o livro-caixa do coronel, este diário. Era a prova, a única prova que poderia destruir aquele império de sangue e medo. Ele escreveu que ia fugir, entregar tudo à polícia, mas o medo o paralisava. Ele sabia que o coronel era poderoso demais, que tinha gente em todos os lugares. Ele sentiu o desespero de Bento como se fosse o seu, a sensação de estar encurralado por um monstro muito maior que ele. O coração de Helena doía por aquele homem que ela nunca conheceu, um fantasma que agora compartilhava com ela seu fardo terrível. A última entrada era curta.
Apenas algumas linhas que fizeram o sangue de Helena gelar. Ele sabe. Não sei como, mas ele sabe. Ouvi um carro na estrada esta noite. Não é ninguém conhecido. Escondi a caixa e o diário na chaminé, no lugar seguro que construí. É a única coisa que vai sobreviver. É a única esperança de justiça. Se alguém encontrar isso, saiba que o incêndio que virá não será um acidente. A frase final ficou suspensa no ar, ecoando na mente de Helena. O incêndio que virá não será um acidente. Ela olhou ao redor, para as paredes carbonizadas, para o telhado desabado. A tragédia daquele lugar se tornou instantaneamente clara e pessoal. Bento não morreu em um acidente. Ele foi assassinado, silenciado, e ela, Helena, estava sentada no meio de sua tumba, segurando a mesma prova que o condenou à morte. Um arrepio violento percorreu sua espinha. O tesouro não era uma bênção, era uma maldição, uma sentença de morte que esperara décadas para ser encontrada. Na manhã seguinte, a luz do sol parecia uma ofensa, um brilho cruel sobre a escuridão que agora habitava a alma de Helena. A noite fora um tormento. Ela mal dormiu, sobressaltando-se a cada som do vento, a cada estalo da mata. A caixa com os diamantes e o diário estava escondida de volta no buraco da chaminé, a pedra recolocada no lugar, mas o segredo pesava sobre ela, uma presença física e sufocante. Ela olhava para Lucas, que brincava com um graveto perto da ruína, e sentia um medo tão profundo que a paralisava. A inocência dele era um contraste brutal com o conhecimento terrível que ela agora carregava. O que ela faria? Fugir? Mas para onde? E com que dinheiro, se aquelas pedras eram a prova de um crime? Ficar ali, sobre um túmulo, com um segredo que poderia matá-la? Foi então que ela ouviu um som distante, mas inconfundível, o ronco baixo e poderoso de um motor. Não era o tossir cansado de sua velha caminhonete. Era um som caro, forte e estava se aproximando. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. O pânico subiu como bile. Ela correu até Lucas, pegando-o pelo braço. Para dentro, rápido! Ela sussurrou com uma urgência que assustou o menino. Ela o empurrou para trás dos restos de uma parede, o coração martelando contra as costelas. Fique aqui e não faça barulho, não importa o que aconteça. O som do motor ficou mais alto, o barulho de pneus caros esmagando a terra e os galhos secos. Um calafrio de pavor a percorreu. O diário dizia que Bento ouvira um carro na estrada. Seria possível? Depois de tantos anos? Não, era loucura. Devia ser um caçador, um fazendeiro local, mas seu instinto gritava o contrário. Uma caminhonete preta e reluzente, tão limpa que parecia deslocada naquele cenário de abandono, surgiu na clareira e parou a poucos metros da ruína. O motor foi desligado, e o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o barulho. A porta do motorista se abriu com um clique suave, e um homem desceu. Ele era velho, talvez com mais de 70 anos, mas se movia com uma segurança e uma rigidez que desmentiam sua idade. Vestia botas de couro impecáveis, uma calça caque bem passada e uma camisa de botão azul clara. Seus cabelos eram brancos e finos, mas seus olhos, pequenos e escuros sob sobrancelhas grossas, eram alertas e penetrantes. Ele não olhava para a ruína com curiosidade, mas com uma expressão de posse, como um rei inspecionando um canto esquecido de seu reino. Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela não precisava ler o nome no diário novamente. Ela sabia, com uma certeza terrível que gelou sua alma, quem era aquele homem. Era ele, o coronel. Ele estava ali, em sua terra. O cheiro fraco de seu perfume caro chegou até ela no vento, um aroma de poder e perigo que não pertencia àquele lugar de poeira e cinzas. O homem caminhou lentamente em direção a ela, suas botas de couro fazendo um som suave e ameaçador sobre o chão coberto de fuligem. Ele parou a alguns metros de distância, um sorriso fino e sem calor nos lábios. Boa tarde. Não esperava encontrar ninguém por aqui. Sua voz era calma, polida, mas tinha um fundo áspero, como pedra sob veludo. Helena sentiu a garganta secar. Ela se forçou a ficar de pé, tentando não tremer, tentando parecer nada mais que uma mulher pobre e assustada que cometera um erro.
Eu comprei a propriedade, ela conseguiu dizer. A voz um fio trêmulo. O homem ergueu uma sobrancelha. Comprou? Que coragem a sua! Este lugar não vale nada. É só um monte de entulho e más lembranças. Sou Tavares. Coronel Tavares. Praticamente todo o resto destas terras ao redor é meu. O nome atingiu Helena como um soco no estômago. Era ele. O monstro do diário tinha um nome e estava parado bem na sua frente. Coronel Tavares deu mais alguns passos, circulando-a como um predador estudando sua presa. Seus olhos passaram pela ruína, pela caminhonete velha de Helena e depois voltaram para ela, avaliando sua roupa gasta, seu rosto cansado. Entendo. Uma situação difícil, imagino. Ele disse, a simpatia em sua voz soando completamente falsa. Olhe, vou ser direto. Este lugar é uma mancha na minha paisagem. Eu quero limpar tudo isso, passar o trator e transformar em pasto para o meu gado. Faço uma oferta. Dou-lhe R$ 3.000 pela propriedade. É mais do que vale. E você pode pegar seu dinheiro e encontrar um lugar melhor para recomeçar. A oferta foi feita com um ar de generosidade, mas era um insulto, e era uma armadilha. Ele estava testando-a. Ele queria saber se ela havia encontrado alguma coisa. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ela engoliu em seco, a adrenalina dando-lhe uma força que não sabia que tinha. O rosto de Bento, as dezenas de nomes no diário, a vida de seu filho, tudo passou por sua mente em um flash. Vender a terra era vender a única prova, era apagar a história, era deixar o mal vencer. Mas recusar era se colocar diretamente no caminho dele. Ela sentiu o olhar de Lucas sobre ela, escondido atrás da parede. Por ele, ela tinha que ser corajosa. Agradeço a oferta, senhor, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Mas a propriedade não está à venda. A frase ficou no ar, um desafio aberto. Por um longo segundo, Coronel Tavares não disse nada. O sorriso fino desapareceu de seu rosto. A máscara de velho fazendeiro gentil caiu, revelando o que havia por baixo. Seus olhos se estreitaram, tornando-se frios e duros como cacos de vidro. O ar ao redor deles pareceu gelar. Não está à venda? Ele repetiu, a voz agora desprovida de qualquer calor. Era um sussurro baixo e perigoso. Uma mulher teimosa, interessante. Ele se virou e caminhou até a beira da mata, olhando para a densa vegetação. Sabe, esta é uma terra selvagem, perigosa. Ele chutou uma pedra com a ponta da bota. Tem cobras venenosas, onças que descem a serra à noite em busca de caça. E não são apenas os bichos. Há gente ruim por aí, caçadores, forasteiros, gente que faria qualquer coisa por alguns trocados. Cada palavra era dita lentamente, carregada de um significado oculto que Helena entendia perfeitamente. Ele não estava falando sobre a natureza. Ele estava falando sobre si mesmo. Ele era a cobra. Ele era a onça. Ele era o caçador. A ameaça não era mais velada. Era uma promessa fria e clara, entregue com a calma de um homem acostumado a ter seu poder temido e obedecido. Ele então se virou de volta para ela, e seu olhar caiu sobre Lucas, que espiou por trás da parede por um instante antes de se esconder novamente. O rosto do coronel permaneceu impassível, mas Helena viu um brilho em seus olhos, um reconhecimento gélido que fez seu sangue virar gelo nas veias. É um lugar muito isolado para se criar uma criança, ele continuou, a voz novamente baixa e controlada. Coisas ruins podem acontecer por aqui. Acidentes, sabe? Incêndios. As coisas simplesmente acontecem. A palavra incêndios foi dita com uma ênfase quase imperceptível, mas para Helena soou como um tiro. Ele estava conectando o passado ao presente. Ele estava dizendo a ela que sabia que ela sabia. Ele estava ameaçando não apenas a ela, mas também a seu filho. A náusea do pavor a engolfou, e ela sentiu as pernas fraquejarem. O mundo parecia girar, o sol brilhante se transformando em um borrão de luz e sombra. Sem dizer mais uma palavra, Coronel Tavares se virou e caminhou de volta para sua caminhonete. Cada passo era deliberado, confiante. Ele entrou, ligou o motor poderoso e, antes de sair, olhou para ela uma última vez,
através do vidro. Não havia raiva em seu rosto, apenas a fria certeza de um homem que sempre consegue o que quer. Ele deu ré e acelerou, o som do motor desaparecendo lentamente na distância, deixando para trás um silêncio pesado e cheio de morte. Helena ficou paralisada, tremendo incontrolavelmente. O ar parecia denso, difícil de respirar. Lucas correu para ela e abraçou suas pernas, chorando silenciosamente. O calor do corpo pequeno de seu filho foi a única coisa que a impediu de desmoronar. Ela não havia encontrado a salvação. Ela havia encontrado o diabo. E agora, ele sabia onde ela morava. Ele sabia que ela tinha seu segredo. E ele voltaria. O tesouro que prometia liberdade agora era a corrente que a prendia a um destino terrível. O diário, que continha a verdade, era sua sentença de morte. O coronel não a deixaria viver com aquele conhecimento. Ele não a deixaria ficar com aquele tesouro. Ela estava sozinha, no meio do nada, com um filho para proteger e um assassino poderoso em seu encalço. A euforia da descoberta se transformou em pó e cinza, exatamente como a casa ao seu redor. O medo era uma criatura viva dentro dela, com garras que apertavam seu coração e sua garganta. Ela olhou para a chaminé, o esconderijo do segredo, e depois para a estrada vazia por onde o mal acabara de passar. E agora, a pergunta que fica é para você, que ouve esta história. O que você faria no lugar de Helena? Arriscaria tudo, buscando justiça para os mortos e enfrentando um assassino poderoso, ou enterraria o segredo para sempre, na esperança de proteger a única coisa que lhe resta no mundo, a vida de seu filho? O ar que o coronel Tavares deixou para trás era pesado, venenoso. Helena permaneceu imóvel por um tempo que pareceu uma eternidade, sentindo o abraço trêmulo de Lucas em suas pernas, como a única âncora que a prendia à realidade. O silêncio que se instalou na clareira não era de paz, mas de uma ameaça suspensa. O silêncio do predador que se afasta apenas para tomar impulso. Cada palavra dele ecoava em sua mente, especialmente a última. Incêndios. As coisas simplesmente acontecem. Não era uma ameaça, era uma sentença. Ela sentiu um frio na alma tão intenso que seu corpo inteiro começou a tremer violentamente. O medo não era mais uma emoção, era uma condição física, uma febre gelada que percorria suas veias. Ela olhou para as ruínas carbonizadas e entendeu que aquele era o futuro que ele planejava para ela e seu filho. Seriam apenas mais um acidente, mais uma história triste sussurrada na cidadezinha e logo esquecida. A solidão que sentia era absoluta, um abismo sem fundo que ameaçava engoli-la. Ela estava completamente sozinha contra um monstro. O choro baixo de Lucas a trouxe de volta do abismo. Ela se ajoelhou, abraçando-o com uma força desesperada, inalando o cheiro de poeira e inocência de seus cabelos. "Está tudo bem, meu filho, está tudo bem. A mamãe está aqui." Ela sussurrou, as palavras soando ocas e falsas até para seus próprios ouvidos. Como poderia estar tudo bem? Ela o trouxera para a boca do lobo. O tesouro, a promessa de uma nova vida, era na verdade uma isca que atraíra o dono original da armadilha. A impotência a sufocava, uma mão invisível apertando sua garganta. Ela não tinha para onde correr, não tinha a quem pedir ajuda. A polícia? Tavares era o dono da cidade. O diário de Bento deixava claro que seu poder se estendia por toda parte. Denunciá-lo sem um plano, sem um aliado, seria suicídio. Seria entregar a si mesma e a Lucas em uma bandeja. Ela sentiu a náusea do pânico subir novamente. O mundo parecia estar se fechando sobre ela, as árvores da mata se transformando nas grades de uma cela da qual não havia escapatória. Precisava pensar, precisava sobreviver. Em meio ao nevoeiro de pavor que turvava sua mente, uma imagem surgiu. O mapa tosco que recebera no cartório. Ela se lembrava de ter visto, além do contorno de sua propriedade, um pequeno quadrado desenhado a alguns centímetros de distância, com uma anotação quase ilegível. Seu Ramiro, um vizinho. A ideia era aterrorizante. Confiar em um estranho. Depois da visita de Tavares, qualquer rosto desconhecido era uma ameaça em potencial. E se ele fosse um dos homens do coronel? Um vigia,
colocado ali para observar a propriedade. A paranoia era um veneno que se espalhava rápido, mas então uma lógica fria e desesperada se impôs. Ficar ali era a morte certa. Tavares voltaria, talvez naquela mesma noite. A única chance, por menor e mais arriscada que fosse, era o movimento. Era tentar o desconhecido. O vizinho era um risco, mas a inércia era uma certeza fatal. Ela tomou uma decisão. A decisão de uma animal acuada que escolhe correr em direção a um penhasco incerto para escapar das mandíbulas do predador. Ela iria até lá. Iria arriscar tudo na existência daquele nome num mapa. A noite caiu rápido, uma escuridão espessa e sem estrelas que parecia absorver todo o som e toda a esperança. Helena sabia que não podia usar a caminhonete. O som do motor a denunciaria. Teriam que ir a pé através da mata. Ela agiu com uma precisão febril, movida pela adrenalina. Primeiro, recuperou a caixa de metal e o diário do esconderijo na chaminé. O peso do segredo em suas mãos era físico, real. Enrolou a caixa em um cobertor puído e a colocou em uma velha mochila, junto com a garrafa de água e os poucos biscoitos que ainda restavam. Lucas, vamos fazer uma caminhada noturna, uma aventura, ela disse, a voz forçadamente calma quebrando no final. O menino, percebendo o terror mal disfarçado nos olhos da mãe, apenas assentiu, o rosto pálido e sério. Ele segurou a mão dela com força, seus pequenos dedos gelados. Deixar a ruína, seu abrigo miserável, era como deixar a casca de um navio naufragado para se lançar ao mar aberto e escuro. Mas eles não tinham escolha. Era andar ou morrer. Cada passo na escuridão da mata era uma tortura. O chão era irregular, cheio de raízes e pedras que ameaçavam torcer seus tornozelos a cada instante. Galhos finos como dedos esqueléticos arranhavam seus rostos e braços, e o som de folhas secas se quebrando sob seus pés parecia um estrondo no silêncio opressivo da noite. Helena mantinha Lucas perto, quase colado ao seu corpo, a outra mão segurando a alça da mochila com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. O cheiro da floresta era intenso. Terra úmida, folhas em decomposição e o perfume adocicado e enjoativo de alguma flor noturna. Mas sob tudo isso, Helena só conseguia sentir o cheiro do seu próprio medo, um odor metálico e azedo. Ela sentia o coração martelando descompassado, e sua respiração saía em pequenas nuvens de vapor no ar frio. A floresta não era apenas escura, ela parecia viva, observando-os com 1000 olhos invisíveis. Cada pio de coruja, cada farfalhar na vegetação, a fazia congelar, o corpo tenso, esperando o ataque. Eles andaram pelo que pareceram horas, guiados apenas pela memória do mapa e pela direção que Helena achava ser a correta. A exaustão começou a pesar em seu corpo como chumbo. Seus músculos, já fracos pela fome e pelo estresse, queimavam em protesto. Lucas, embora corajoso, começou a tropeçar, o cansaço vencendo sua determinação infantil. Helena o pegou no colo, um esforço hercúleo que fez seus braços gritarem de dor, mas ela continuou, movida por uma força que vinha de um lugar além do físico. Era o puro instinto maternal, a energia primitiva da fêmea protegendo sua cria. Ela sussurrava palavras de encorajamento para ele e para si mesma, uma ladainha contra a escuridão e o desespero. Estamos quase lá, meu filho. Falta pouco. Vai ficar tudo bem. Ela não sabia se estava mentindo. O medo de estar andando em círculos, perdida naquela imensidão negra, era quase tão grande quanto o medo de ser encontrada pelos homens de Tavares. A esperança era uma chama minúscula e vacilante, ameaçando se apagar a qualquer momento. Então, através da cortina densa de árvores, ela viu uma luz, fraca, amarelada, solitária. Era como ver a primeira estrela após um dilúvio. Uma onda de alívio tão forte a atingiu que suas pernas fraquejaram e ela quase caiu. Não era uma alucinação. Havia alguém ali. Havia uma casa. A luz era um farol, um ponto de referência no oceano de escuridão. Com as forças renovadas por aquela visão, ela apressou o passo, quase correndo, o coração batendo com uma mistura de esperança e pavor. Conforme se aproximava, a silhueta de uma pequena casa de madeira foi se revelando, com uma única lâmpada acesa na varanda.
atraindo um enxame de mariposas. Era uma construção simples, rústica, mas parecia o mais seguro dos palácios. Ela parou na beira da clareira onde a casa estava, escondida nas sombras das árvores, o peito arfando. A parte mais perigosa estava por vir. Bater naquela porta era se revelar. Era apostar sua vida e a de seu filho na bondade de um completo estranho. O que ela encontraria ali? Salvação ou a traição final? Antes que pudesse dar o próximo passo, um latido explodiu na noite. Um som alto e feroz que a fez recuar instintivamente, o coração saltando para a garganta. Um vira-lata magro e de pelo amarelado apareceu na varanda, rosnando e mostrando os dentes. O corpo tenso. O pânico gelou o sangue de Helena. O barulho chamaria a atenção. Se os homens de Tavares estivessem por perto, o cachorro acabara de denunciar sua posição. Ela estava prestes a se virar e fugir de volta para a escuridão da mata, quando a porta da casa se abriu com um ranger. Uma silhueta alta e magra apareceu contra a luz. — Quem está aí? Uma voz gritou. Era uma voz de velho, rouca pelo tempo, mas firme. Helena ficou paralisada. O medo e a esperança em um cabo de guerra dentro dela. O cachorro continuava a latir furiosamente. — Quieto, faísca! O homem ordenou, e o cachorro obedeceu, embora ainda emitisse um rosnado baixo. O homem desceu os degraus da varanda, segurando um velho lampião a querosene que lançava sombras dançantes em seu rosto. Ele se aproximou lentamente, e a luz do lampião revelou seus traços. Era um homem idoso, talvez com 80 anos, a pele do rosto um mapa de rugas profundas, curtida pelo sol de uma vida inteira. Seus cabelos eram completamente brancos e ralos, e ele andava com uma leve dificuldade, apoiando-se em uma bengala de madeira. Mas seus olhos, mesmo na penumbra, eram claros e incrivelmente vivos. Eles a examinaram a ela e a Lucas em seu colo, não com suspeita, mas com uma curiosidade cautelosa. Ele viu o desespero no rosto de Helena, o terror em seus olhos arregalados, as roupas rasgadas pelos galhos. Ele viu o menino adormecido em seus braços. — Meu Deus, minha filha, o que aconteceu com vocês? Entrem, entrem, estão gelados. Sua voz era gentil, sem um pingo da ameaça que Helena tanto temia. A gentileza inesperada a desarmou completamente. As comportas de sua força se romperam, e as lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto sujo enquanto ela o seguia para dentro da casa. A casa de seu Ramiro cheirava a café, fumaça de lenha e tempo. Era um lugar pequeno, de um cômodo só, mas era limpo e incrivelmente acolhedor. Uma panela de ferro chiava sobre um fogão a lenha, e o calor que emanava dele era a coisa mais reconfortante que Helena sentira em meses. Ele a fez sentar em uma cadeira de balanço de madeira e pegou Lucas de seus braços com uma delicadeza surpreendente, colocando-o em sua própria cama, em um canto do cômodo e cobrindo-o com um cobertor grosso de lã. — Ele vai ficar bem. Agora me diga, o que uma mulher e um menino fazem no meio desta mata, a esta hora da noite? Helena, ainda tremendo, tentou falar, mas as palavras saíam truncadas, uma torrente de medo e confusão. Ela falou sobre a compra da terra, a ruína, a descoberta na chaminé e, por fim, com a voz baixando para um sussurro aterrorizado, falou sobre a visita do coronel Tavares. No instante em que ela pronunciou o nome Tavares, o rosto de seu Ramiro mudou. A gentileza deu lugar a uma máscara de tristeza e raiva antiga, e seus olhos claros se turvaram com a sombra de uma memória dolorosa. Tavares. Ele repetiu, o nome saindo de seus lábios como uma maldição. Ele se sentou na sua frente, as mãos nodosas e manchadas pela idade tremendo levemente. Então ele finalmente apareceu. O velho olhou para o fogo por um longo momento, perdido em pensamentos. — Minha filha, você não comprou uma terra, você comprou um túmulo, e o fantasma que o assombra ainda está vivo e mais perigoso do que nunca. Helena sentiu um calafrio. As palavras dele confirmavam seus piores medos. — Conte-me o que encontrou na chaminé. Ele pediu. A voz baixa e séria, com o coração na mão, Helena pegou a mochila, tirou o diário e o colocou sobre a pequena mesa entre eles. Ela também tirou uma das pedras brutas, que cintilou sob a luz do lampião.
um brilho obsceno naquele ambiente humilde. Os olhos de seu Ramiro se arregalaram ao ver o diário. Ele o pegou com uma reverência trêmula, passando os dedos sobre a capa de couro rachada, como se estivesse tocando a pele de um velho amigo. O diário de Bento, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sabia. Eu sempre soube que ele tinha escondido. O velho olhou para Helena, e em seus olhos havia uma dor de décadas. Você precisa entender. Eu conheci Bento Gonçalves. Ele não era um santo. Nenhum de nós que veio para cá naquela época era. Mas ele era um homem bom no fundo. Um homem que se envolveu com a pessoa errada na hora errada. Ramiro contou que Bento, assim como ele, era um dos poucos que não haviam se curvado completamente ao poder do coronel. Bento fingia colaborar, mas seu desprezo pelo coronel e seus métodos era um segredo aberto entre os poucos amigos em quem confiava. Bento tinha um senso de justiça, sabe? Ele via o que Tavares fazia, os roubos, as mortes disfarçadas de acidentes, e aquilo o consumia. Ele dizia que o diabo tinha comprado um pedaço de terra por aqui e que seu nome era Tavares. Eu nunca imaginei que ele teria a coragem de roubar o livro do coronel, a prova de todos os seus pecados. Bento era corajoso, mas também era tolo. A história de Ramiro dava vida ao fantasma do diário, transformando Bento em um homem de carne e osso, um herói trágico cujo legado agora estava nas mãos de Helena. E o incêndio? Helena perguntou, a voz quase inaudível. O rosto de seu Ramiro se contraiu em uma careta de dor. Ele se levantou e foi até a pequena janela, olhando para a escuridão na direção da propriedade de Helena. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Era uma noite como esta, sem lua, escura como breu. Eu estava lá fora, tratando dos animais, quando ouvi. Primeiro, foram vozes, uma discussão vindo da casa de Bento. Gritos. Eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era de raiva, de ameaça. Ele fez uma pausa, engolindo em seco a memória claramente dolorosa. Eu me escondi. Fiquei com medo. Todos nós tínhamos medo de Tavares. Ele era a lei por aqui. Uma lei torta e violenta. O velho se virou para Helena, os olhos cheios de uma culpa antiga. Então eu ouvi os tiros. A palavra pairou no ar, pesada e definitiva. Não foi um tiro só. Foram 3, rápidos, e depois, silêncio. Um silêncio terrível, mais assustador que os gritos. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que tinham matado Bento. As pernas de Helena fraquejaram e ela se agarrou à mesa. Tiros. A prova final. Bento não apenas morrera no incêndio. Ele fora executado a sangue frio. A história se tornou ainda mais sombria, mais real. Poucos minutos depois, continuou Ramiro, a voz baixa e conspiratória, eu vi as luzes, 2 caminhonetes, grandes e escuras, saindo da propriedade dele em alta velocidade, levantando poeira. Eu conhecia aquelas caminhonetes, eram as do coronel Tavares. Seus capangas sempre andavam nelas. O velho voltou a se sentar, o corpo parecendo pesado com o fardo daquela memória. E logo depois, eu vi o brilho laranja no céu. O fogo começou pequeno e depois cresceu, devorando a casa, devorando a noite. O cheiro de fumaça e de carne queimada chegou até aqui. Eles não incendiaram a casa para matar Bento. Eles incendiaram a casa para apagar os vestígios do assassinato, para queimar o corpo e transformar tudo em um acidente. O quebra-cabeça estava completo. Cada peça se encaixava perfeitamente, formando uma imagem de crueldade e ganância inimagináveis. Helena sentiu um nó na garganta, uma mistura de terror e uma estranha sensação de dever. O fardo de Bento agora era seu. A busca por justiça era sua. Por que o senhor nunca disse nada? Ela perguntou. A pergunta saindo mais como um lamento do que uma acusação. Seu Ramiro baixou a cabeça, a vergonha vincando seu rosto envelhecido. Medo, minha filha, puro e simples medo. Tavares era como um rei aqui. Ele tinha o delegado, o prefeito, todos no bolso. Falar seria o mesmo que cavar minha própria cova. Eu era um velho sozinho. Quem acreditaria em mim contra o homem mais poderoso da região? Eu me calei para sobreviver. Vivi com essa culpa por mais de 30 anos, vendo aquele monstro prosperar sobre os ossos de homens bons como Bento. Eu rezei para que um dia a verdade viesse à tona.
Mas nunca achei que estaria vivo para ver. Ele ergueu os olhos para Helena. E neles havia uma nova determinação. Mas agora é diferente. Você tem a prova. O diário. Isso muda tudo. De repente, o latido de faísca cortou a noite novamente. Mas desta vez, não era o latido de aviso para um estranho. Era um som diferente, frenético, gutural, um rosnado de ódio e pânico. Seu Ramiro se levantou de um salto, o corpo velho movendo-se com uma agilidade surpreendente. "O que foi, garoto?" ele disse, indo até a porta. Helena sentiu seu sangue gelar. Seu instinto gritou que algo estava terrivelmente errado. Ela correu para a janela, o coração batendo na garganta. Olhando através do vidro embaçado, na direção de sua propriedade distante, ela viu 2 luzes, 2 faróis cortando a escuridão, movendo-se lentamente pela trilha que levava à ruína. Eles não estavam indo embora. Estavam chegando. Eram os homens do Coronel Tavares. Ele não esperou. Ele não deu tempo para ela pensar ou fugir. Ele agiu. A promessa velada havia se tornado uma ação imediata. Eles vieram para limpar a área, e ela sabia o que isso significava. "São eles", sussurrou Helena, a voz falhando. Seu Ramiro olhou por cima do ombro dela, e seu rosto se tornou uma máscara de urgência sombria. "Os homens do coronel. Eu conheço aquela caminhonete. Eles não estão aqui para conversar." O pânico que esteve borbulhando sob a superfície explodiu dentro de Helena, uma onda gelada que a paralisou. Suas pernas se recusavam a se mover. Sua mente era um branco de puro terror. Ela olhou para Lucas, dormindo pacificamente na cama, alheio ao perigo mortal que se aproximava. A visão de seu filho quebrou o feitiço do medo. A adrenalina queimou em suas veias, substituindo o pavor por um instinto de sobrevivência feroz e primal. Ela não podia congelar. Ela não podia desistir. Ela tinha que tirá-lo dali. Tinha que correr. Aquele diário e aquelas pedras eram a única chance de um futuro para ele, e a razão pela qual eles seriam caçados até a morte. A noite, que já era sua inimiga, agora se tornara seu único campo de batalha. Seu Ramiro agarrou seu braço, a mão ossuda, surpreendentemente forte. Não há tempo a perder. Eles vão vasculhar aquele lugar e, quando não encontrarem nada, virão para cá. É a única outra casa em quilômetros. Temos que sair. Agora. Ele já estava se movendo, pegando um facão velho que estava encostado na parede e uma pequena bolsa de lona. Pelos fundos, tem uma trilha antiga que leva para a serra. É nossa única chance. Helena agiu sem pensar, movendo-se por puro instinto. Ela correu até a cama e pegou Lucas, que resmungou sonolento, mas não acordou completamente. O peso dele em seus braços era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela olhou para a mochila sobre a mesa, onde a caixa de metal e o diário estavam. A prova, a maldição, a única esperança. Ela jogou a mochila nas costas, o peso do destino se acomodando em seus ombros. O latido de faísca ficou mais desesperado, e à distância, eles ouviram o som do motor da caminhonete sendo desligado. Eles estavam lá. O tempo havia acabado. "Vamos!" gritou seu Ramiro, já abrindo uma pequena porta nos fundos da casa que Helena nem notara. A escuridão do lado de fora era total, mais densa e ameaçadora do que antes. O ar da noite era gélido e cortava o rosto. Ela seguiu o velho para fora, o coração martelando tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Mal deram alguns passos para dentro da mata quando ouviram vozes vindo da direção da ruína. Eram vozes de homens, rudes e impacientes. Depois, o som de metal batendo em pedra, de madeira se partindo. Eles estavam revirando tudo, procurando a caixa. "Rápido!" sussurrou Ramiro, puxando-a pela mão. Eles mergulharam na vegetação, o velho abrindo caminho com seu facão, Helena logo atrás, lutando para não fazer barulho, para proteger Lucas dos galhos que a açoitavam. Cada passo era um risco, cada respiração um som que poderia denunciá-los. A fuga desesperada havia começado. Eles corriam cegamente pela escuridão, tropeçando em raízes. O som de sua própria respiração ofegante preenchendo seus ouvidos. A trilha que seu Ramiro seguia
era quase invisível, um caminho que só ele, com sua vida inteira naquela mata, poderia conhecer. Helena sentia os pulmões queimarem, os músculos das pernas gritarem. O peso de Lucas parecia duplicar a cada passo. Ela olhou para trás por um instante, por cima do ombro, e o que viu fez seu estômago despencar. Um brilho alaranjado começou a pulsar na escuridão, vindo da direção da ruína. A luz cresceu rapidamente, pintando a parte de baixo das nuvens com um tom doentio de fogo. Eles não encontraram a caixa, e agora estavam queimando tudo. Não era apenas para destruir provas, era para iluminar a área, para encontrá-los, para caçá-los. O incêndio que matara Bento se repetia, desta vez para selar o destino dela e de seu filho. A ruína, que fora símbolo de seu desespero e depois de sua esperança, agora era uma pira funerária. Um grito de fúria e frustração ecoou da direção do fogo. Não estão aqui. A voz era distante, mas clara no silêncio da noite. Procurem na casa do velho. O pânico deu a Helena uma nova onda de força. Eles sabiam. Eles estavam vindo. A corrida não era mais preventiva, era uma fuga direta. Eles podiam ouvir os sons dos homens se movendo, as lanternas cortando a escuridão atrás deles. O facão de Ramiro abria caminho com uma velocidade desesperada. O som do aço cortando a vegetação, o farfalhar das folhas, sua respiração ofegante, tudo se misturava em uma sinfonia de pavor. A trilha começou a ficar mais íngreme, subindo a encosta da serra. O chão ficou mais escorregadio, coberto de pedras soltas. Helena caiu, ralando o joelho, mas se levantou imediatamente, o gemido de dor preso na garganta. Ela não podia parar. Parar era morrer. Os feixes de luz das lanternas dos capangas dançavam entre as árvores abaixo, cada vez mais próximos. "Continue subindo! Não olhe para trás!" gritou Ramiro, a voz tensa. Helena se concentrou apenas no som dos passos do velho à sua frente, colocando os pés onde ele colocava, usando as mãos para se agarrar em troncos e raízes. A mata parecia conspirar contra eles, os espinhos prendendo em suas roupas, as trepadeiras se enrolando em seus tornozelos. Ela sentia o cheiro da fumaça do incêndio agora, espesso e acre, queimando seus olhos e sua garganta. Era como se o fantasma do crime de 30 anos atrás estivesse subindo a colina com eles, uma nuvem de morte e cinzas. As vozes dos homens estavam mais perto. Ela podia ouvir seus xingamentos, o som de seus corpos pesados quebrando a vegetação. Eles eram caçadores experientes, e ela, Ramiro e Lucas eram a presa. A mochila com o diário e os diamantes pesava 1 tonelada em suas costas, um fardo de justiça que poderia custar-lhes a vida. A esperança de escapar parecia diminuir a cada metro que subiam. A adrenalina que a mantivera em movimento começou a dar lugar a uma exaustão profunda e avassaladora. Cada respiração era um esforço doloroso. Sua visão começou a ficar turva nas bordas, pontos negros dançando diante de seus olhos. Ela tropeçou novamente, desta vez caindo de joelhos com força. Lucas, finalmente acordado pelo caos, começou a chorar, um som pequeno e assustado que cortou o coração de Helena. "Shh, meu amor, shh!" Ela sussurrou, o rosto colado ao dele, tentando abafar o som. As luzes das lanternas estavam perigosamente próximas agora, iluminando a parte de baixo da encosta. Eles podiam ouvir os homens se comunicando, coordenando a busca. Era questão de minutos, talvez segundos, até que fossem encontrados. Aquele parecia ser o fim da linha, o ponto final de sua fuga desesperada, em uma encosta escura, com o cheiro de fumaça nos pulmões e o som de seus próprios assassinos se aproximando. Ela abraçou o filho com força, preparando-se para o inevitável. Foi quando seu Ramiro agarrou seu braço e a puxou para o lado, para trás de uma enorme formação rochosa coberta de musgo. "Aqui, rápido!" ele sibilou, empurrando-a para dentro de uma fenda estreita entre 2 pedras gigantes. O espaço era apertado, frio e úmido. Mal cabiam os 3. Ramiro colocou um dedo nos lábios, os olhos arregalados de tensão. Helena prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que ela temia que os homens pudessem ouvi-lo. Ela apertou Lucas contra o peito, a mão sobre a boca dele para abafar qualquer som.
Do lado de fora de seu esconderijo precário, eles ouviram os passos se aproximando. O som de botas pesadas esmagando folhas. O clique de uma arma sendo destravada. As luzes das lanternas varreram a rocha acima de suas cabeças, criando sombras monstruosas que dançavam na escuridão. Eles estavam a metros de distância. O cheiro de suor e cigarro barato chegou até eles, e Helena sentiu a náusea do terror absoluto fechar sua garganta. Não tem nada aqui em cima. Devem ter descido pelo outro lado. Um dos homens gritou, a voz tão perto que fez Helena estremecer. Vamos voltar e cercar a base da serra. Eles não podem ir longe. Houve um momento de silêncio tenso. E então o som dos passos começou a se afastar, descendo a colina. Helena e Ramiro permaneceram imóveis, mal ousando respirar, por longos minutos que se arrastaram como horas. Apenas quando os sons desapareceram completamente e a única coisa que se ouvia era o crepitar distante do fogo e o zumbido dos insetos, Ramiro finalmente soltou o ar em um silvo longo e trêmulo. Eles não foram encontrados. Por um milagre, não foram encontrados, mas não estavam seguros. Estavam presos na serra, com assassinos esperando por eles lá embaixo e um incêndio consumindo sua única rota de fuga. A noite de terror estava longe de terminar. A corrida pela sobrevivência havia apenas mudado de cenário, de uma perseguição frenética para um jogo mortal de esconde-esconde. Helena olhou para o rosto de seu Ramiro, iluminado fracamente pela luz do incêndio distante. O velho parecia exausto, mas em seus olhos havia uma chama teimosa de desafio. Ele era um guardião, não apenas da história de Bento, mas agora da vida dela e de Lucas. Ele se tornara seu único aliado em um mundo que queria vê-los mortos. E ela, a costureira viúva que chegara ali sem nada, agora era a guardiã de um segredo que poderia derrubar um rei ou matá-la na tentativa. A fuga pela mata, o cheiro de fumaça, o som dos tiros na memória de Ramiro, tudo se fundiu em uma única e terrível certeza. Não havia mais volta. O caminho para trás estava em chamas. O único caminho era para frente, para o desconhecido, levando consigo o peso do passado e a frágil esperança de um futuro onde a justiça, de alguma forma, pudesse prevalecer. Agachada naquela fenda fria na rocha, com o filho adormecido em seus braços, Helena sabia que aquela noite a transformaria para sempre. Ou ela encontraria uma maneira de vencer, ou se tornaria mais um fantasma naquela terra amaldiçoada. A mochila em suas costas parecia queimar. Dentro dela, os diamantes e o diário não eram mais um tesouro ou uma prova. Eram uma arma que ela ainda não sabia como usar, mas que estava determinada a não deixar cair nas mãos erradas. O coronel Tavares subestimara a mulher que ele ameaçara. Ele via uma viúva pobre e assustada, uma presa fácil. Ele não viu a mãe leoa que despertara dentro dela, a mulher que fora levada ao limite absoluto e descobrira uma força que não sabia que possuía. O fogo lá embaixo podia queimar as ruínas, mas não podia queimar a verdade que ela carregava. A perseguição na mata era apenas o começo de uma guerra. Uma guerra pela memória de Bento, pela vida de seu filho e por sua própria alma. O ponto de virada não fora a descoberta do tesouro, fora a decisão de não se curvar ao medo. E enquanto a fumaça subia e as luzes dos caçadores vasculhavam a escuridão abaixo, Helena fez uma promessa silenciosa. Ela não iria apenas sobreviver, ela iria lutar. A noite ainda era longa e cheia de perigos. Os capangas de Tavares estavam lá embaixo, e a serra era um território vasto e desconhecido, mas pela primeira vez, Helena não se sentia completamente sozinha. Tinha seu Ramiro, o guardião da memória, ao seu lado, e tinha Lucas, a razão de tudo, o coração que a impulsionava. O clímax daquela noite de terror ainda estava se desenrolando, cada segundo uma batalha pela sobrevivência. O som do fogo era um lembrete constante do que estava em jogo, um cronômetro macabro marcando o tempo que lhes restava. A fuga desesperada continuaria sob o manto da escuridão, um passo de cada vez, movida pela mais poderosa de todas as forças, a esperança contra todas as probabilidades, a história de Helena. Bento e Coronel Tavares ainda não havia chegado ao seu capítulo final.
Aquele era apenas o início do confronto, e o amanhecer, se viesse, traria consigo a promessa de justiça ou o silêncio da morte. A aposta final ainda estava para ser feita. O ar na fenda da rocha era gelado e fedia a pedra úmida e medo estagnado. Agachada no escuro, Helena sentia cada batida de seu coração como um tambor de guerra em seu peito. Lucas dormia um sono agitado em seu colo, um peso quente de inocência em meio ao pesadelo. Ao seu lado, seu Ramiro, com o corpo velho tremendo de frio e tensão, segurava um celular antigo, a tela iluminando seu rosto enrugado com uma luz fantasmagórica. É ele, sobrinho. Sim, em Brasília. É grave. A voz do velho era um sussurro rachado, cortado pela estática da conexão fraca. O diário de Bento, ele encontrou. E o coronel, ele sabe. Cada palavra era uma peça sendo movida em um tabuleiro mortal. Helena ouvia o som da voz distante e profissional do outro lado da linha. Uma voz de um mundo diferente. Um mundo de leis e poder legítimo. Naquele momento, naquela caverna fria, com o brilho do incêndio pintando o céu lá fora, um fio de esperança, fino e frágil como uma teia de aranha, foi lançado através da escuridão, conectando seu desespero a uma chance remota de justiça. A viagem para a capital do estado foi um borrão de exaustão e ansiedade. O sobrinho de Ramiro, o influente advogado, moveu céus e terras. Um carro discreto os encontrou ao amanhecer na beira de uma estrada secundária, a quilômetros da serra em chamas. Helena sentia-se uma fugitiva, olhando constantemente pelo retrovisor, o coração saltando a cada veículo que se aproximava. O cheiro de asfalto quente e poluição da cidade era estranho e sufocante depois de dias respirando o ar da mata. Mas pela primeira vez, a multidão anônima não era uma fonte de solidão, mas de camuflagem. Ela segurava a mochila em seu colo como se fosse uma extensão de seu próprio corpo, o peso do diário e dos diamantes, uma responsabilidade esmagadora. Lucas, ao seu lado, olhava pela janela para o fluxo de carros e prédios com olhos arregalados. Para ele, era uma aventura. Para Helena, era a última e desesperada jogada em um jogo onde perder significava o fim de tudo. Ela sentia o gosto metálico da falta de sono na boca e uma náusea que não passava. O prédio da Polícia Federal era um monstro de concreto e vidro, frio e impessoal. Sua imponência era intimidante, um símbolo de um sistema que Helena nunca imaginou que a serviria. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, seu cabelo um emaranhado de folhas e poeira. Ela se sentia como lixo sendo levado pelo vento para a porta de um palácio. Um agente jovem e de rosto sério os barrou na entrada, o olhar desconfiado passando por cima deles. Mas quando seu Ramiro mencionou o nome de seu sobrinho, o advogado de Brasília, a postura do agente mudou. A desconfiança deu lugar a um respeito cauteloso. Eles foram levados por corredores silenciosos e estéreis, o som de seus passos ecoando no chão polido. O cheiro era de papel, café forte e ar-condicionado. Em uma sala sem janelas, um delegado de cabelos grisalhos e olhos cansados, mas penetrantes, os esperava. Sentem-se, ele disse, a voz calma. Meu nome é Doutor Almeida. O Dr. Turcácio me ligou. Ele disse que vocês têm uma história para contar. O momento da verdade havia chegado. Contar a história foi como reviver cada segundo de terror. A voz de Helena começou trêmula, um fio fraco, mas conforme falava, uma força inesperada tomou conta dela. Ela narrou tudo. A miséria na caminhonete, o anúncio, a ruína, a descoberta na chaminé. Seu estômago revirava ao descrever a visita de Tavares, a ameaça velada em seus olhos, a promessa de acidentes que ecoava em sua mente. Então ela abriu a mochila. Com as mãos trêmulas, colocou o diário de couro sobre a mesa de metal fria. O livro parecia um artefato antigo e sagrado naquele ambiente moderno. O delegado Almeida pegou o diário com uma delicadeza inesperada, usando luvas. Ele abriu as páginas amareladas, e o silêncio na sala se tornou pesado, enquanto seus olhos percorriam as listas de nomes e datas. Helena viu o rosto do delegado se transformar, a expressão de cansaço profissional
sendo substituída por uma indignação sombria e contida. Em seguida, ela derramou os diamantes brutos sobre a mesa. O brilho selvagem das pedras sob a luz fluorescente pareceu sugar todo o ar da sala. A prova era irrefutável. A sala se encheu de pessoas, agentes, peritos, advogados. O diário foi fotografado, cada página digitalizada. O testemunho de seu Ramiro, a peça final do quebra-cabeça, foi gravado, sua voz de velho finalmente liberando o fardo de 30 anos de silêncio e culpa. Helena se sentiu pequena e perdida em meio àquela movimentação frenética, mas também sentiu uma onda de algo que não experimentava há muito tempo: segurança. Ela não estava mais sozinha. A máquina da justiça, lenta e indiferente para os pobres e esquecidos, quando finalmente engrenava, era uma força formidável. O delegado Almeida garantiu a segurança dela e de Lucas, colocando-os em um local protegido. Das frestas das conversas, ela ouvia palavras que faziam seu coração acelerar. Operação de alto risco, mandados de prisão, flagrante. A caça havia se invertido. O predador, seguro em seu trono de poder e impunidade, estava prestes a se tornar a presa, e ele não fazia a menor ideia da tempestade que se formava em sua direção, uma tempestade que ela, a costureira, havia desencadeado. A prisão do Coronel Tavares não foi um espetáculo de tiros e sirenes, mas algo muito mais humilhante. A Polícia Federal chegou à sua luxuosa fazenda ao amanhecer, os helicópteros pousando silenciosamente nos pastos verdes que ele havia roubado. Os agentes entraram na casa principal, uma mansão opulenta que contrastava grotescamente com a miséria da região. Tavares foi encontrado na varanda, tomando seu café, vestido em um roupão de seda, olhando para suas terras com a arrogância de um deus. A expressão em seu rosto quando viu o delegado Almeida e os agentes federais armados foi um espetáculo para ser guardado. A surpresa, a incredulidade, a raiva impotente. O poder que ele construiu por décadas desmoronou em segundos. E Coronel Tavares, o senhor está preso por múltiplos homicídios, formação de quadrilha, exploração ilegal de minério e lavagem de dinheiro. A voz de Almeida era fria e formal. O clique das algemas em seus pulsos foi o som mais satisfatório que o mundo já produzira. Um eco da justiça que finalmente chegava para Bento e todas as outras vítimas anônimas do diário. O castelo de cartas do coronel desabou. Com o diário como prova central e as confissões de capangas que se apressaram em trair o chefe para salvar a própria pele, toda a rede de corrupção foi desmantelada. Políticos, policiais locais, empresários, todos caíram com ele. A cidadezinha, que vivia sob o jugo do medo, respirou aliviada pela primeira vez em gerações. Para Helena, a notícia chegou através de um telefonema do advogado. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Helena, disse a voz calma de Dr. Cássio, os diamantes, pela lei. Um tesouro encontrado em uma propriedade pertence ao dono da propriedade. Mas neste caso é ainda mais claro. Os diamantes são produto de crime, cujas vítimas originais e seus herdeiros são impossíveis de determinar após tanto tempo. A justiça entende que o direito recai sobre quem o encontrou e o usou para expor o crime. Eles são seus, legalmente. Helena sentiu o chão desaparecer. Seus, uma fortuna que ela não conseguia nem quantificar. As lágrimas escorreram, mas desta vez não eram de medo ou tristeza. Eram lágrimas de um choque tão profundo, de uma mudança de destino tão sísmica, que seu cérebro se recusava a acreditar. 6 meses depois, o cheiro de cinzas e mofo foi substituído pelo cheiro de madeira nova e tinta fresca. No lugar exato onde o esqueleto carbonizado da casa de Bento se erguia, agora havia uma casa nova, ampla e iluminada, com uma varanda que se abria para a clareira. Helena não quis ir embora. Aquele pedaço de terra, comprado com seu último dinheiro, não era mais um símbolo de seu desespero, mas de sua resiliência. Era o solo sagrado onde a justiça havia sido plantada. Ela observava Lucas correr pelo gramado, o riso dele ecoando pelo vale, um som puro e feliz que curava as últimas cicatrizes de sua alma. Em um dos quartos, uma sala de costura iluminada pelo sol, uma máquina de costura industrial, nova e potente, esperava por ela.
não mais para remendar uma vida de miséria, mas para criar beleza por puro prazer. Ela sentiu o coração expandir no peito, uma sensação de paz tão completa e avassaladora que era quase física. A chaminé de pedra, limpa e restaurada, ainda se erguia no centro da casa, não como uma lápide, mas como um monumento, um memorial para Bento, um pilar de força que a lembrava de onde ela veio e da mulher que se tornou. A noite caiu suavemente sobre o vale. A luz que emanava das janelas da casa nova era quente e convidativa. Dentro, o som não era do vento uivando em ruínas, mas de talheres batendo suavemente em pratos de cerâmica e de conversas animadas. Em volta de uma grande mesa de madeira maciça, Helena servia um jantar farto. Havia frango assado, legumes frescos da horta que ela mesma plantara, pão caseiro. O cheiro era de lar. Na cabeceira, seu Ramiro, com os olhos brilhando de alegria, contava histórias para um Lucas atento e fascinado. Helena parou por um momento, a travessa quente em suas mãos, e observou a cena. A imagem era um contraste tão violento com a noite em que ela contava as últimas moedas na carroceria fria da caminhonete, que parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Ela não sentia mais o coração apertar, a náusea do pânico, a dor da fome. Ela sentia a plenitude, o amor por seu filho, a gratidão por seu aliado, a paz de ter transformado um túmulo em um lar. Ela finalmente estava em casa, segura e livre, uma rainha em seu pequeno e arduamente conquistado reino. A jornada de Helena, que começou no ponto mais baixo do desespero, na escuridão de uma caminhonete fria, nos ensina sobre a força indomável que reside dentro do espírito humano quando confrontado com a injustiça. Ela nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, um único ato de coragem, uma recusa em se curvar ao medo, pode iniciar uma avalanche de mudanças. A história dela prova que a verdadeira riqueza não estava nos diamantes, mas na coragem de lutar pela verdade, transformando o símbolo de sua maior derrota no alicerce de sua maior vitória. O diário de um homem morto e a determinação de uma mãe acuada foram suficientes para derrubar um império, provando que nenhuma escuridão é tão absoluta que não possa ser desafiada por uma única chama de esperança. Se você se emocionou com essa jornada de superação e justiça e acredita no poder das histórias que nos inspiram a lutar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas próximas narrativas sobre pessoas comuns que realizaram feitos extraordinários.